Olá, meu nome é Michelle Jota, sou nutricionista aqui da Clínica Humana e hoje eu trouxe um convidado especial que é o Dr. Eduardo de Castro. Ele é um diretor associado da Clínica Humana, presidente dos delegados da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e especialista em reprodução humana também. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico e muito comum, que é a questão do ovário policístico em relação à infertilidade. Está cada vez mais comum, né? As meninas cada vez mais cedo começam a ter os sintomas da questão do ovário policístico e descobrem. E como que isso pode interferir na infertilidade? Mas primeiro, doutor Eduardo, o que é síndrome dos ovários policísticos? Então, síndrome dos ovários policísticos é uma patologia caracterizada pela irregularidade menstrual e sinais de hiperandrogenismo, sendo esses sinais de hiperandrogenismo que pode se manifestar tanto clinicamente quanto também do ponto de vista laboratorial. Certo. E como que essa síndrome ela pode interferir na fertilidade? Então, a síndrome dos ovários policísticos, ela geralmente cursa com essa irregularidade menstrual, e essa irregularidade menstrual é decorrente de problemas da ovulação. Então, normalmente, pacientes que têm ciclos regulares, ela tem ovulações mensais. As pacientes que têm dificuldade de ovulação ou mesmo período de meses sem ovulação, obviamente não vão conseguir engravidar, já que elas não liberam o óvulo, que é fundamental para o processo de gravidez. Tem também uma relação com o hormônio testosterona, que isso também poderia atrapalhar no caso da fertilidade? Exatamente, faz parte até do conceito de ovário policístico, né? A irregularidade menstrual e sintomas de hiperandrogenismo. Então, esses sintomas de hiperandrogenismo, que podem ser tanto clínicos quanto laboratoriais, são exatamente decorrentes, uma das coisas, é exatamente o aumento da testosterona presente nessas mulheres. Certo. E por exemplo, alguma paciente que venha fazer um tratamento, um procedimento de fertilização, o ideal é que ela faça um tratamento desse ovário policístico, isso não atrapalha durante os procedimentos? O que o senhor recomenda? Sim, a paciente com um problema de ovário policístico, ela tem que, na realidade, se preparar a vida inteira. Até mesmo porque o ovário policístico pode ter repercussões metabólicas posteriores, essa paciente pode evoluir com diabetes, com problemas de hipertensão. Então, na realidade, não só no momento da fertilização in vitro, mas desde o momento que essa paciente planeja ser mãe, ela tem que fazer um controle metabólico, nutricional, para tentar melhorar essa condição de saúde dela para quando ela for tentar engravidar, ou mesmo quando ela precisar de uma maior saúde, que é um período mais avançado da vida, ela não tenha a repercussão dessa patologia tão importante, tão comum. Então, assim, a síndrome do ovário policístico, ela causa esse quadro, né? Como você falou, pode predispor a diabetes e tal, ela causaria uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina, a gente sabe que pode repercutir no sobrepeso, numa obesidade. E a obesidade ou o sobrepeso piora a resistência à insulina, né? Que já pode afetar numa cascata hormonal. E, assim, isso é prejudicial demais quando a paciente está acima do peso, o sucesso na fertilização, correto, doutor Eduardo? Exatamente. Todo esse quadro acaba virando um círculo vicioso, né? A obesidade acaba piorando muitas vezes a resistência insulínica, que geralmente pode estar presente pelo menos em quase metade. Isso é um pouco controverso nos estudos científicos, mas é muito comum a paciente com ovário policístico verdadeiro, clássico, cursar com resistência insulínica, e ela acaba tendo uma tendência a aumentar o peso, e essa tendência a aumentar o peso acaba piorando a resistência insulínica dela. Então, esse ciclo vicioso de resistência insulínica e obesidade é extremamente verdadeiro. Mas a obesidade em si, ela tem alguma particularidade que ela prejudica na resposta? Exatamente, a obesidade, além da resistência insulínica, ela pode ter também a liberação pelo próprio tecido gorduroso da leptina, que também interfere nos processos ovulatórios, tanto nos processos ovulatórios espontâneos,
quanto nos processos ovulatórios induzidos, que a gente utiliza medicações para induzir para o tratamento do ovário policístico. Atrapalhando a resposta, né? Exatamente. E essa questão da leptina, que ela também é um hormônio da sociedade, né? Da sociedade. E aí é engraçado falar porque no obeso, ela é muito, se você fizer um exame, você vai ver que ela é alta. Porque é uma produção excessiva para você compensar o mecanismo da saciedade. Só que ele não está ocorrendo porque ele está sendo bloqueado. Porque a obesidade em si, ela gera toda uma cascata inflamatória, né? Então ela atrapalha a resposta dos hormônios sexuais, atrapalhando até na formação do corpo lúteo, até prejudicando a menstruação. Então assim, vai virando um ciclo vicioso de resistência à insulina, de obesidade, um vai piorando o outro. E acaba que você talvez não tenha o sucesso no tratamento por uma pequena coisa, né? Que a obesidade a gente pode mudar muito com a mudança do estilo de vida, uma dieta mais equilibrada. E até o resultado do seu procedimento, se você for fazer uma fertilização, vai ter muito mais sucesso, né, doutor? O ovário policístico, a melhor atitude que a paciente pode ter é sempre de manutenção da saúde dela. Ou seja, essa paciente deve sempre manter uma boa dieta, ela sempre deve ter uma boa atividade física, de forma que ela faça um planejamento da sua maternidade, de preferência até os 30 ou máximo 35 anos. E é importante também para essa paciente que ela não deixe a sua saúde prejudicada. Por quê? Porque o ovário policístico também pode evoluir futuramente com diabetes, né? Muitas vezes essas pacientes têm, dentre os seus familiares, avós, ou mesmo mãe, pai, com diabetes, exatamente porque ela tem uma predisposição a essa patologia tão importante na saúde da pessoa em geral. Então, para evitar isso, ela tem que ter, desde a sua adolescência, desde dos seus primeiros anos de vida, um cuidado, tanto com a sua dieta, quanto com a sua atividade física, de forma que quando ela for até mesmo realizar os seus tratamentos, esses tratamentos possam ser mais fáceis. E ficar atenta também, né, doutor Eduardo? Se o período menstrual estiver muito irregular, ficar alguns meses sem menstruar, não achar que é normal, procurar, né, um ginecologista, fazer uma investigação para ver se está instalada essa síndrome, né, dos ovários policísticos, para começar o tratamento quanto antes, por ser uma doença progressiva, como você disse. Então a gente fazer uma prevenção para outras doenças metabólicas. Mas é extremamente importante que ela mantenha a sua saúde com dieta, com exercícios físicos, de forma que quando ela realmente for tentar engravidar, esses intercorrentes não atrapalhem ela tanto na gravidez normal quanto na fertilização in vitro, porque a fertilização in vitro não é uma solução mágica para todas as coisas. Você vindo com uma boa saúde, quando você entrar num processo de tratamento, você vai ter facilidade. Se você não cuidar bem da sua saúde, da sua nutrição e inclusive da atividade física, quando você for tentar ter seus filhos, você vai ter dificuldade. E mais importante ainda, para quem tem o diagnóstico de ovário policístico, deve cuidar da sua saúde, porque mais tardiamente ela vai ter efeitos metabólicos importantes, como diabetes e outras complicações decorrentes do ovário policístico. E quando a gente fala de reprodução, tem tudo a ver com metabolismo, né? Então talvez a síndrome do ovário policístico seja uma das que mais prejudique a resposta. Então é importante que você cuide por ser uma doença progressiva, né, doutor? Quanto antes, melhor para você ter sucesso no seu tratamento, sucesso na sua gravidez. Estamos faltando alguma coisa? O grande recado é esse, né? O ovário policístico, ele deve ser bem diagnosticado, né? Essa paciente deve ser acompanhada, essa paciente deve ter cuidados nutricionais, essa paciente deve ter cuidados, realizar atividades físicas, ela deve ter um projeto de maternidade dela, porque essa maternidade ideal que não seja tão tardia assim, né? Então, realmente, o ovário policístico é uma grande preocupação e ele merece um tratamento multidisciplinar, né? Incluindo as atitudes nutricionais dessa paciente. Isso mesmo, doutor. Obrigada. É muito bom ouvir isso, porque é difícil a gente ouvir, né, sobre um tratamento multidisciplinar. E quando se fala de uma doença metabólica que pode ter extensões
de progredir para outras, né? É muito importante esse cuidado. Então, obrigada a você, viu, que nos assistiu até agora. Deixa nos comentários o que você gostaria de ver, que a gente pode gravar um outro vídeo falando sobre os procedimentos, o que é fertilização. É isso aí, então. Obrigada, gente. Eu que agradeço.